Vamos falar agora um pouco mais sobre os modelos hidrológicos de médias e grandes bacias. Então a gente pode imaginar a bacia hidrográfica, como eu falei para vocês anteriormente, como sendo um sistema. Então imagine a bacia hidrográfica como sendo esse objeto. Então a gente vai ter algumas entradas, que vão ser a precipitação e também evaporação, transpiração, e vamos ter uma saída da bacia hidrográfica, que é a vazão. A gente pode tentar modelar a bacia hidrográfica de diversas maneiras. A primeira delas, e a mais imediata, é imaginar então que a gente não sabe representar muito bem os processos hidrológicos que acontecem nessa bacia e achar uma função de transformação, que transforme o valor da precipitação, da evaporação que estão entrando em vazão. Como é que a gente pode fazer essa transformação? Nesse caso aqui, a gente pode utilizar uma equação, pode ser um polinômio, pode ser aí um outro tipo de equação que a gente avalie que tem maior aderência a essa relação entre precipitação e evaporação e vazão. E a gente pode utilizar um método, por exemplo, o método dos mínimos quadrados, para poder ajustar essa equação a um conjunto de dados que eu tenho. E aí tem uma palavra-chave. Para utilizar esses métodos empíricos, eu tenho que ter um conjunto de dados para a bacia que caracterize a sua precipitação e as suas vazões. Eu vou tentar então achar essa regra, essa lei, essa função de transformação das vazões, das precipitações e da evaporação em vazão. Tá? Então esse tipo de modelagem a gente chama de modelagem empírica ou modelagem de caixa preta. Né? Ela é interessante por ser fácil, por ser muito ágil esse processo de tempo computacional, então uma modelagem simples. Qual é o pecado que ela ocorre? O primeiro pecado dela é que ela é muito aderente aos dados que foram produzidos. Qualquer outro tipo de cenário, qualquer outro tipo de relação, configuração da bacia que possa existir, não vai poder mais ser correlacionado. E ela também tem uma limitação, também, às vezes, muito grande do ponto de vista de representação dessa transformação de chuva-vazão. Mas é uma modelagem inicial extremamente interessante. O outro lado da modelagem vai ser exatamente o que a gente vai chamar de modelagem física. Então eu posso ter aqui a precipitação, a evaporação, aquela relação do compartimento atmosférico com a bacia e ter a vazão. E nesse caso, a gente vai representar todos os processos físicos que estão acontecendo nessa bacia. Quais são esses processos físicos? Como é que eu represento, por exemplo, o processo de infiltração? Aí eu posso utilizar diversas equações, como a de Richardson, que vai tentar modelar, inclusive, o processo de infiltração em solo não saturado. Posso usar equações de translação da água dos rios, utilizando metodologia como método de propagação de cheia, utilizando as equações de Saint-Venant, que vão estar associando tanto conservação de massa como momento do rio. Posso utilizar, então, diferentes modelos físicos, tá certo? Diferentes equacionamentos que vão representar transferência de massa, momento e de energia na bacia hidrográfica para representar os diferentes processos. Essa modelagem física, normalmente, ela não é muito utilizada para grandes bacias, porque ela é extremamente intensiva na utilização de informações. Ela requer uma quantidade muito grande de informações que muitas vezes vão estar indisponíveis ou então muito caras de ser obtidas. Então, entre essa modelagem física e essa modelagem caixa preta, vai existir uma metodologia intermediária, que é a mais frequentemente utilizada para médias e grandes bacias, que se configura no que a gente chama de modelagem conceitual. O que é essa modelagem conceitual? Ela vai dizer que a bacia hidrográfica vai ser dividida em compartimentos, e cada um desses compartimentos vai estar associado a um reservatório. Então, vou ter aqui um reservatório da superfície, vou ter um reservatório subsuperficial, vou ter um reservatório subterrâneo. O fluxo entre esses reservatórios são representados por equações empíricas. E a gente aí, a partir daí, vai fazer um balanço de massa em cada um desses reservatórios e a gente vai estimar essas transferências entre reservatórios por equações empíricas. Essa é a modelagem que a gente chama de conceitual. A modelagem, então, recapitulando, a modelagem empírica, a gente pode utilizar uma equação de regressão no Excel, como vocês estão vendo aí no exemplo. A modelagem conceitual, a gente utiliza então esse sistema de reservatórios e equações de fluxo, como é o exemplo aí desse modelo que é o SMAP, que é muito utilizado no Brasil como um todo, ou a gente vai ter aí a modelagem que é feita a partir de modelos físicos. Como vocês estão vendo aí, tem um conjunto muito grande de equações que vão representar então os processos de transferência de momento, massa e energia na bacia hidrográfica.
Para representar esses processos todos, a gente vai precisar então utilizar alguns conceitos. Né? Então a gente vai utilizar, como eu falei para vocês, o conceito de evapotranspiração, e aí cabe até observar que vai existir uma evapotranspiração que vai ser potencial e uma evapotranspiração que é real. Que é a evapotranspiração potencial é toda a demanda de água que a atmosfera está fazendo para a planta e para o solo. E o que é evapotranspiração real é aquilo que o solo e a atmosfera e a planta conseguem entregar para a atmosfera. E aí o fator limitante entre a diferença entre a evapotranspiração real e a potencial é que na evapotranspiração real existe aí uma limitação na quantidade de água. Como é que a gente calcula essa evapotranspiração real? Só fazendo então esse balanço hídrico no solo e utilizando essa modelagem que a gente viu. E a gente falou então do conceito de evapotranspiração, que é a combinação da evaporação no solo nu ou em superfície mais úmida e a transpiração feita na água da planta. O processo de filtração, a gente vai ter que medir esse processo de filtração, utilizar equações como essa que vocês estão vendo, que é a equação de Horton, que representa o processo de filtração, esse decaimento exponencial que vai acontecendo no decorrer do tempo da capacidade de infiltração do solo, essa taxa de infiltração do solo. A gente pode utilizar medidas associadas a filtrômetro para poder calcular e modelar esses processos de infiltração. Mas o importante então aqui é saber que esses conceitos e esses processos associados aos diferentes processos hidrológicos vão ser representados de maneira ou de forma explícita nos modelos físicos ou de forma mais aproximada, utilizando aí alguma equação mais empírica, ou então alguma aproximação de uma equação, de uma modelagem mais de função de balanço de massa, de forma mais uma simplificação delas nos modelos hidrológicos conceituais, ou então eles vão ficar aí embutidos nessa função de transformação utilizados aí no modelo de caixa preta, para ser esses modelos empíricos.